De onde surgiram os batistas? Eu sou o pastor Patrick, pastor de ensino aqui na Pibatef, e quero contar um pouquinho para você sobre a história da nossa denominação. Bom, é muito comum olharmos à nossa volta e notarmos a pluralidade das igrejas batistas que estão espalhadas pelo mundo atualmente. Algumas são mais tradicionais, outras têm mais liberdade na liturgia de culto, mas todas elas professam a fé em Cristo Jesus e têm a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. A gente tem que pensar a denominação batista como se fosse uma grande família. E nessa grande família, todos compartilham o mesmo DNA, que é a palavra de Deus. Só que cada ramo vai expressar esse DNA de uma maneira própria, conforme ali o seu contexto histórico, contexto social e o contexto também geográfico. Então tudo isso para resumir de que cada igreja batista, ela vai professar a sua fé de uma maneira própria. Ela vai ter ali a liberdade, a autonomia da igreja local, que inclusive é um dos nossos princípios, mas isso é papo para outro vídeo. E para a gente entender um pouco a origem disso tudo, eu preciso, me perdoe o pleonasmo, começar do começo. A gente precisa entender que ao longo da história, a igreja batista não surgiu do nada, de maneira aleatória. Não, existe uma história que você precisa entender um pouco sobre, porque talvez você pode se perguntar assim, mas pastor, existem tantas igrejas, você acabou de falar que a igreja batista é autônoma, mas se baseia na mesma palavra de Deus, que é a Bíblia, que todos os crentes possuem. Então por que existem tantas denominações? E para te explicar isso, eu vou te recapitular agora de uma aula de história. Nos primeiros séculos, não haviam denominações como nós conhecemos hoje. A gente tem a Assembleia de Deus, a gente tem a Batista, tem a Presbiteriana, mas no início não era assim. No início nós tínhamos comunidades locais que eram espalhadas, como a gente vê nas cartas de Paulo. A gente tinha igreja em Roma, igreja em Corinto, e tudo isso era a igreja daquela época que tinha a sua fé baseada no credo apostólico. E nesse contexto, a gente vê que a igreja ela era autônoma, mas ela tinha a mesma comunhão na fé. E existiam vários grupos espalhados ao redor do mundo nesse período. A gente vê que os judeus, ali no primeiro século, muitos judeus se convertem ao cristianismo. A gente vê também a comunidade gentílica, né? Outros povos pagãos que não conheciam ao Senhor ainda se converterem e junto com essa conversão eles trazem uma bagagem cultural. Então a gente vê algumas diferenças que acontecem nesse período, mas que todos eles criam em Cristo Jesus, que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E isso unia todos eles. Com o crescimento acontecendo naquela época, as igrejas começaram então a se organizar com base em bispos, que eram aí pastores mais experientes, mais velhos, que pudessem orientar a igreja no credo apostólico e pudesse também proteger a igreja de todas as heresias que aconteciam já naquela época. Então a gente vai ver aí o arianismo ganhando muita força, o gnosticismo também. Então a igreja se utilizava de muros de proteção mesmo para conduzir a igreja no verdadeiro evangelho, que era a palavra de Deus. E para isso foram criados concílios. Então aos poucos a igreja ela vai se estruturando em uma igreja una, que se entendia como o corpo de Cristo espalhado pelo mundo. Só o que acontece? Lá em 313 depois de Cristo, a gente vai ver que um fator muda tudo isso. Acontece algo muito importante na história da igreja, que é a conversão de Constantino. Na verdade, a conversão dele foi em 312 depois de Cristo. Mas alguns historiadores duvidam em relação a isso porque ele ainda tinha algumas práticas pagãs. Mas em 313 é consumado realmente o seu testemunho quando ele lança o Edito de Milão e legaliza assim o cristianismo por toda Roma. Quando isso acontece, o cristianismo ele passa a não ser mais perseguido por Roma, como passa agora a receber um apoio muito grande do Império Romano. Então a gente vê que a partir daqui a igreja ela começa a se ver e se enxergar como uma igreja universal, ou como popularmente a gente conhece, igreja católica. Então, católica significa isso, igreja universal. Aos poucos a igreja ela vai se centralizando em Roma e a gente vê que o Papa ele começa a ganhar espaço, ele começa a ganhar autoridade suprema nessa época. Então houveram tradições importantes ali no Oriente, mas aqui no Ocidente quem comandava tudo e todos era a Igreja Universal ou Igreja Católica. Então a gente vê que a igreja ela comandava a política, ela coroava reis, ela mediava guerras e até excomungava governantes. Tudo isso porque ninguém tinha autonomia na fé que professava. Eles precisavam obedecer aquilo que a Igreja Católica, naquela época, ordenava, porque eles não tinham acesso à Bíblia
como nós temos hoje. Inclusive, as missas que aconteciam naquela época, elas aconteciam no latim, onde a maioria da população nem conhecia. Então, para o povo conhecer um pouco da palavra de Deus, eles dependiam de quem? Dos padres e do Papa. Então, tudo passava por esse crivo. E aí surgiram muitos dogmas nessa época e práticas que eram contrários às escrituras. A gente vê a veneração a Maria, a veneração a outros santos, a gente vê venda de indulgências. A salvação, ela passou a ser entendida como mediada pelos sacramentos da igreja. E alguns homens começaram a questionar o erro da igreja naquela época. E um desses homens era o John Wycliffe, que na Inglaterra defendia que a Bíblia deveria ser a única regra de autoridade, fé e prática, e que ela precisava ser traduzida para todo o povo. E junto a ele a gente tem também o Jan Hus, na atual República Tcheca, que também começou a denunciar os abusos da igreja naquela época e nesse caso custou a própria vida dele. Então esses movimentos todos vão preparar o caminho para um fato muito importante que acontece na história, que é a Reforma Protestante. Quando a Reforma Protestante acontece lá no século XVI com Martinho Lutero, a gente vê que outras pessoas já começaram também a se policiar e a investigar aquilo que a igreja estava fazendo. Então a gente tem o Martinho Lutero na Alemanha, a gente tem também o Calvino na própria Suíça e outros reformadores. Então essa galera entendia que o quê? Que a salvação dependia unicamente e exclusivamente da fé em Jesus, como a palavra de Deus vai nos orientar. A salvação depende da graça de Cristo. Então, a Bíblia, ela precisava ser a autoridade máxima. E em 1517 a gente vê que a Reforma Protestante ela ganha força com Martinho Lutero e tudo acontece, né? As 95 teses são pregadas na porta da igreja e como resultado desse período nós temos duas igrejas surgindo. Nós temos a Igreja Anglicana na Inglaterra e a Igreja Luterana na Alemanha. Na verdade, gente, a Igreja Anglicana já existia de maneira institucional, mas ela vai ressurgir de uma maneira diferente agora colhendo os frutos da Reforma, porque agora ela está separada da autoridade papal e assume assim características próprias. E elas surgiram com a proposta de se tornarem diferentes da Igreja Católica daquela época. Então, eles conseguiram mudar algumas coisas, mas tinham ainda dogmas e práticas que não provinham das Escrituras. E é nesse ponto que surgem os separatistas. Os separatistas, eles acreditam que a Igreja Anglicana e a Igreja Luterana, elas não conseguiram romper de vez com todos os dogmas e as práticas também da Igreja Católica, então eles queriam romper, eles queriam estar participando de uma comunidade onde todos ali eram convertidos a Cristo Jesus. Então por isso esse nome separatistas, eles queriam se separar mesmo, de maneira literal. Então eles fazem isso e lá no século XVII surge um grupo liderado pelo John Smith. E eles começam a estudar a palavra de Deus naquela época e eles chegam até o entendimento que até para aquela época era radical. Eles entendem que para uma pessoa se batizar, ela precisava crer, ela precisava professar a fé de maneira consciente em Cristo Jesus. Então eles precisavam crer, eles precisavam professar a fé antes de se batizarem. Então junto com John Smith estava o Thomas Hewlett, que logo retorna para a Inglaterra e planta em 1612 a primeira igreja batista no solo inglês. E eles defendiam algo revolucionário para a época. Eles defendiam que a pessoa ela poderia ter a fé em Cristo Jesus sem interferência do Estado ou de qualquer outra autoridade humana. Inclusive, a pessoa deveria ter liberdade de nem ter fé, se ela não quisesse crer. E assim surge o povo batista, em um contexto de busca pela pureza da igreja, pela autoridade das escrituras e pelo batismo de crentes conscientes e pela liberdade religiosa. E para a gente entender um pouquinho sobre a nossa origem de maneira mais detalhada, a gente vai precisar entender sobre as três correntes principais ou as três teses de onde surge a nossa origem. Só que isso é assunto para a próxima aula.